Uma realização Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Com o apóstolo Miqueias Castrezi. Amém. Abra a tua Bíblia então, no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos tratar de um assunto bastante sério. Todo o assunto é sério, todo assunto tem importância. Mas existem alguns assuntos que nós precisamos intensificar a nossa atenção e o nosso cuidado com tal assunto por causa da seriedade e do motivo que ele tem, da importância que ele tem na vida da gente. Então, Gênesis 3, a partir do verso 1, diz assim: Mas a serpente mais astuta e mais sagaz. O que é sagacidade? Sagacidade é astúcia para o mal, ok? Se você não sabe, uma pessoa sagaz é uma pessoa que tem maldade, ela é hábil para fazer o mal, ok? Mais sagaz que todos os animais que o Senhor tinha feito, disse a mulher, e assim é assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Olha o tom de ironia que uma pessoa sagaz tem na resposta. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a sagacidade de uma pessoa. Uma pessoa sagaz, ela responde justamente isso. Ela não vai tirar, pode olhar aqui para mim agora, ela não vai tirar a verdade daquilo que lhe foi dito, mas ela vai acrescentar à verdade do que lhe foi dito uma verdade que é uma inverdade, é uma verdade dela, não é uma verdade absoluta. Você entende isso? Então olha o que ela disse. É certo que ele disse isso. Ela não desmentiu, mas ela acrescentou algo astutamente para que a mulher Eva caísse e fosse deturpada uma palavra de Deus. Então, quando nós dizemos assim, os irmãos têm que ser espertos como as cobras, mas mansos como as pombas. Por quê? Justamente por causa da sagacidade em que as pessoas elas lidam com aquilo que elas nos falam. Da sagacidade das pessoas com relação àquilo que é ouvido e falado por aí. Por que eu li isso? Justamente por causa desse assunto. Espíritos malignos que destroem a igreja. Nós vamos falar, na próxima hora, de 7 ou 8, se não me engano, espíritos que comandam as igrejas. Eles não estão fora das igrejas. Aliás, o foco deles não é fora da igreja. O foco deles é a igreja. E quando nós dizemos é a igreja, não é essa ou aquela igreja, porque você sabe isso. Eu vou começar a parar de falar, porque já é assunto para criança. Você sabe que igreja não é uma denominação. Igreja é pessoa. Eu sou a igreja, você é a igreja. Ok? Então, coloque isso na sua cabeça, já que a igreja não é o Evangelho de Poder, ou a Assembleia, ou a Batista, ou a Nazareno. Não, a igreja, cada um de nós. Amém? Então coloca para mim aí o primeiro slide. Eu coloquei esses slides bem pautados. Eu não gosto de fazer isso. Gosto de falar mais e colocar menos tela. Mas eu coloquei esses slides bem pautados em cima de um estudo que existe. E eu quero passar para você. Qual é o primeiro... Aliás, antes vamos conceituar. Qual é a diferença? Volta um pouquinho na tela, para ninguém ficar lendo. Acompanha comigo o slide, tá bom? Senão você vai correr o slide e ainda vai perder o contexto, porque tem uma série de... uma cronologia para falar. Qual é a diferença de demônio e espírito? Alguém sabe? Por que eu não coloquei? Porque não é demônios que interferem na igreja.
E eu coloquei espíritos malignos que interferem na igreja, que destroem a igreja. Qual a diferença entre demônios e espíritos? Qual a diferença de demônio e espírito maligno? Vamos lá para ser rápido. Demônios são seres desencarnados que não têm espírito, aliás, que não têm corpo, e eles são espíritos que precisam de corpos para ter legalidade a pisar na terra, ok? São demônios. Espíritos também são essa mesma coisa, porém, como foi dito, eles influenciam as pessoas de forma sutil, de forma sagaz. Eles influenciam um ambiente, eles influenciam uma cidade, eles influenciam uma nação inteira, eles influenciam, por quê? Porque o que foi falar está certinho. Eles influenciam porque eles influenciam, como você disse, porque eles estão dominantes nas pessoas, mas eles não manifestam nelas. Por isso que a pessoa fala, mas eu não tenho demônio, eu não sou comandado por nenhum espírito, a não ser o Espírito de Deus. Até o final você vai ver que muitos são sim e não são. Por que eles fazem isso? Porque eles são poderosos. Porque eles são uma classe que trabalha na mente das pessoas. Entendido? Ok? Então é mais ou menos isso a diferença para vocês entenderem. Qual é o primeiro espírito que comanda as igrejas? Que comandam as pessoas e vêm para destruir as pessoas? Eu quero que, conforme eu for falando, você vai entendendo isso. Você pode ter sido dominado por algum desses espíritos, e é por isso que você está lutando e guerreando em prol de ser livre disso. E você pode conhecer pessoas que estão assim. Tem um... não sei se eu vou falar disso, mas vamos lá. Olha, o primeiro espírito é o espírito da dúvida, ok? Não é um demônio, mas é um espírito que permeia o meio. Nós acabamos de ler Satanás chegando para Eva e dizendo, mas é assim, Deus disse isso mesmo, não está errado, Deus não está errado, mas entrou o espírito da dúvida aí. E aí Eva cai. Eva tropeça, por quê? Entra nela, não. Realmente, será que o que Yahvé falou, será o que Deus falou, é verdade? Será realmente que aquele pastor está dizendo é verdade? Ou eu sou mais um enganado, vou ser mais um enganado? Olha aqui o que esse espírito da dúvida faz. Gera dúvida em relação ao que Deus fala na palavra. Quantas pessoas não leem a Bíblia e falam, mas isso foi escrito por homens? Olha qual espírito está comandando. Claro que foi escrito por homem. Porque Deus escreveu numa vez só na pedra os 10 mandamentos. E inspirou 40 homens para escrever a Bíblia. Então, esse espírito, ele não desmente. Por quê? Você vai fazer uma faculdade de teologia na Mackenzie, por exemplo, ou qualquer outra faculdade teológica. O que um cara teólogo vai estudar? Vai estudar a história e a filosofia e o intelecto e tudo mais da Bíblia. Para ele, estudando a teologia, um livro, se torna um livro histórico e não um livro espiritual. Isso, irmão, é um livro histórico em partes, mas antes de ser um livro histórico, é um livro espiritual. Como é que rouba isso da gente? Um dos espíritos que rouba isso de você é justamente o espírito da dúvida. É o que Satanás, através da serpente, fez em Eva. Não, Deus falou isso mesmo, realmente. Mas ele não disse para você que se você comer, você vai ficar igual a ele. Aí, como desde o início da humanidade, o ser humano é curioso, é verdade. E aí você ouve uma palavra de um pastor, ouve uma palavra de um líder, ouve uma palavra de direção, de um direcionamento apostólico, o que você faz? O que o diabo vai soprar? Será? Ele sopra e o objetivo dele te deixar esse espírito, mas não necessariamente incorporado a esse espírito, porque você crê e depois você não crê. Eu mandei esses dias para vocês no WhatsApp. O homem pensa que uma vez Deus julgando você abençoado e prosperando você, nunca mais ele vai te julgar e vai cair sobre juízo. Por quê? O povo sai do Egito, vê milagre, vê transformação, mas toda aquela geração morre. Por quê? Porque duvidaram. Certo?
Sim. Por isso que o teu espírito tem que ser governado por qual espírito? Por qual espírito? O Espírito Santo. Tem que ter isso. Tem que ter essa certeza. Eu não sou governado pela minha alma, eu não sou governado por dúvida, por escravidão, como eu vou falar daqui a pouco. Eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então olha aqui, ó. Será que tudo mesmo que a Bíblia diz ou o pastor prega é verdade mesmo? Quer ver um exemplo? Será realmente que a mula falou com Balaão? Ou, porque tem alguns teólogos que dizem que aquilo foi um sonho, que Balaão dormiu e ele teve um sonho, como se fosse Deus falando com ele através do sonho. Aí ele acordou do sonho, e contou a história. Eu creio que aquilo aconteceu de verdade, porque Deus tem todo o poder e toda a autoridade de fazer o que Ele quer. Então, aguenta aí. Então o que acontece? Será que é verdade mesmo? Será que é verdade que os demônios tiveram relacionamento sexual e nasceram os nefilins, como nós chamamos, são homens gigantes? E outras pessoas, outras visões teológicas dizem que isso é apenas uma questão cultural, da forma de escrever, que não era bem assim, que isso é de uma forma mais poética. Outros creem que sim, eu sou desse tipo. Outros creem que sim. Então, dentro da Bíblia nós podemos encontrar, entenda uma coisa, isso é uma aula teológica. Nós podemos encontrar muitas respostas para o calvinismo, é aquele que diz que a salvação não se perde, e podemos encontrar muitas respostas para aqueles que são arminianos, aqueles que creem que salvação se perde sim, que a graça não é uma graça aí, como usar uma expressão, a Deus dará. Eu sou arminiano, ou seja, creio que a salvação se perde. Agora, nós temos que respeitar aqueles que não são assim. Porém, você tem que ter uma verdade revelada da palavra para você. E como você vai ter essa revelação da palavra? Não é só frequentando o culto, é tendo intimidade com Deus. Se a pessoa não crê que a mula falou, então não crê que a serpente falou, né? Aí podem dizer assim, mas a história da serpente era no Jardim do Éden, não era no mundo. Mas enfim, você está entendendo o que a dúvida gera? Olha aqui, ó. Não creia na pregação da palavra, ele se torna um mero frequentador. Por que ele se torna um mero frequentador? Porque a igreja é legal, porque a igreja se tornou um clube social. Se o evangelho de Jesus Cristo é o único evangelho inerrável, o que não tem erro nenhum, por que eu vou deixar de crer e acreditar em um evangelho segundo Buda, um evangelho segundo Allan Kardec, um evangelho segundo alguém que já morreu e não ressuscitou? Está entendendo, irmão, como é muito simples? Só que o inimigo, ele começa a colocar minhoca na cabeça da gente, e a gente começa a dizer, mas é mesmo, né? Ainda mais se você debate com alguém que tem carisma e revela a verdade, entre aspas, dele, de uma forma carismática, e começa a te prender. Esse é o grande mal. As pessoas, elas estão atrás de pessoas carismáticas, e as pessoas carismáticas prendem os outros, quando na verdade quem deveria prender você é o poder e a revelação da palavra de Deus. Olha aqui na tela que eu disse, palavra apenas no intelecto não produz transformação. Do que adianta você ser um bom teólogo, um bom conhecedor histórico e a vida ser uma desgraça? Eu conheço um monte. Quer ver que eu vou perguntar para outra teóloga, ela vai também falar que conhece um monte, não é, teóloga? É ou não é? Agora, Jesus escolheu teólogos? Não. Porque ele não veio trazer, olha só, Jesus não veio trazer para o homem uma denominação. Jesus não veio trazer para o homem uma teologia. Jesus veio trazer para o homem o quê? O reino. E ele não escolheu embutir no homem, olha só, ele não escolheu embutir nos homens uma denominação. Ele escolheu embutir nos homens o reino. Porque quando eu coloco nos homens o reino se manifesta nos homens e a verdade aparece. Mas quando eu coloco nos homens verdades teológicas e escritos, você percebe que aquilo não tem vida. Como não tem vida? Olha só, você já viu um bom orador falando? Ele fala, não é errado isso, desde que isso produza poder. Mas olha um bom orador
seja ele teólogo, seja ele da sua classe de trabalho. Segundo escreveu o escritor fulano de tal em 1999, pum. Aí passa mais um pouco, segundo escreveu Aristóteles no ano, não sei lá, pum. Ou seja, isso trouxe transformação para ele? Não. Muitas das vezes não traz transformação. Pode trazer, mas não traz a verdadeira transformação que vem de Deus. Então o espírito da dúvida, ele rouba de você, não tirando toda a verdade, mas colocando dúvida naquilo que é uma verdade. Por exemplo, quando você ouviu falar de Deus, você ouviu falar que Deus faz o que no homem? Salva. Você ouviu que Deus salva, ok? Certo? Você tem certeza que Deus salva? Tem certeza que Deus salva? Responde com... Você tem certeza? Sim. Agora responda com a mesma certeza. Você foi ensinado que Deus cura? Não. Não foi. E se foi, é um ou dois? Quem nasceu com essa certeza ouvindo? Deus cura. Quem cresceu assim? Um. Quem? Dois. Três. Mas já teve dúvida da cura de Deus? Já? Já teve dúvida da cura de Deus? Já teve dúvida? Já teve dúvida que Deus salva? Já? Já teve dúvida que Deus salva? Não. Aí. Por quê? Tudo bem. Mas já teve? Já teve dúvida? Não, sim ou não? Já teve dúvida? Pois é isso que eu quero dizer. Pera aí, Ciro. Isso que eu quero dizer que o diabo, por mais convicção que você tenha, ele... Talvez não. É ou não é? Você já estava lá na última hora e Deus disse, eu vou curar. Mas como? Eu vou curar. Não tem cara que vai curar. É isso que o espírito da dúvida faz. Com uma cura, com uma palavra, com um direcionamento. Olha só, eu estava falando do dia, não sei para quem, que uma vez um missionário disse assim para o outro, tá com a perna quebrada, Deus me deu uma palavra para você. Vai lá e mergulha na água que você vai ser curado. Ele olhou para mim e disse, eu não vou. Eu falei, a fé é sua, o joelho é seu. Eu falei, vai. No mínimo, você vai ficar molhado. Não é? No mínimo você vai ficar molhado. O que custa? Será que o inimigo roubou ali com a dúvida? Aí é uma questão pessoal. Quer ver? Além do espírito da dúvida, outro espírito. Vamos lá. Espírito da Babilônia. Abra tua Bíblia aí, por favor. Gênesis 11. Nós vamos ler. Gênesis 11. Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queremos-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Olha só, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eu vou ler só até aí para ganhar tempo. Espírito da Babilônia. Babilônia é um reinado orgulhoso. Babilônia é um reinado que quer mostrar poder. Babilônia é um reinado que quer mostrar que eles podem. Babilônia é um reinado que quer mostrar que eles têm condição social, emocional, financeira, matrimonial, tudo. Eles querem mostrar esse poder. Pessoas que são dominadas por esse espírito da Babilônia, como está aqui na tela, olha agora aqui, são pessoas que vivem ali, olha, no orgulho, na vaidade e na independência de Deus. Ou seja, eu posso, eu faço,
O meu trabalho é quem paga, o meu trabalho é quem me dá o que eu quero, o meu dinheiro é quem faz isso comigo, a minha força é quem faz isso comigo, é porque eu consegui isso durante a minha vida inteira, eu fiz, não porque eu estudei, é porque eu sou formado, é porque eu tenho faculdade, é porque eu posso, e Deus não pode nada. É porque eu sei fazer, é porque eu sou o melhor. Já viram pessoas assim, ó, você vai lá e faz a mesma coisa que elas, e elas dizem, mas o meu é melhor. Você pega, prega, já aconteceu isso uma vez comigo. Eu fui numa igreja e preguei sobre fé emocional ou fé espiritual. Eu preguei num domingo, numa quinta-feira. O pastor daquela igreja copiou a minha mensagem, porque depois eu vi, e ele teve a capacidade de colocar na internet. Ele copiou o meu esboço inteiro. Glória a Deus, eu fui um motivo de motivação para ele. Mas ele copiou da mesma forma, e no final da mensagem ele disse, porque essa é a melhor mensagem que eu preguei. Espírito da Babilônia. Eu posso, eu faço, eu sou melhor. Quando na Bíblia diz que o outro seja mais importante do que eu faça. Que eu dê mais importância para que o outro faça do que eu. Qual é a verdade que você pensa? Olha aqui, ó. Não davam glórias a Deus, mas glória a si mesmo. O que eles queriam fazer? Construir uma torre, chegavam até Deus, o céu, para que eles se tornassem célebres, conhecidos, famosos. Olha o perigo de quem só quer fama. Olha o perigo de quem usa o evangelho para o bem próprio e não para o bem do reino de Deus e não para o bem do próximo. Mas, eu vou usar a igreja para projetar o meu ministério e ó, eu vou voar. Você ouve um monte disso de pregadorzinho por aí. Nós temos o prédio maior, nós temos o pico maior, nós temos a igreja maior, nós somos a igreja da cidade que cabe mais número de pessoas. O Guinness está cheio. Ou seja, a glória para eles é mais importante do que a glória de Deus, quando na verdade quem deve aparecer é Deus e não o homem. Jesus falava, o que você tem de problema? Levanta e anda, está curado, mas não conta para ninguém. Quietinho. A glória é deles. Eu não estou dizendo que agora você não pode mostrar um milagre, que você não pode filmar um milagre, que você não pode dizer que aconteceu um milagre. Não é nada disso. Se nós formos medir dessa forma, você tem que apagar seu Facebook, tem que apagar a fanpage, tem que apagar os vídeos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando isso se tornar mais importante para você do que para o outro, aí há problema. Por exemplo, quando filmamos e colocamos um milagre no ar, quando filmamos e colocamos uma palavra no ar, eu estou gravando essa mensagem em áudio, você que está recebendo, quando nós enviamos essa palavra para quem recebe essa palavra, é porque nós importamos com quem recebe, não com quem está falando. Entenderam a diferença? Para que a glória seja de Deus e não seja do homem. Claro que Deus usa homens, mas Deus, presta atenção, irmão, Deus nunca investiu em nomes de homens. Ele honrou homens que honraram ele. Daniel 4, abre aí tua Bíblia. Daniel 4, 28 a... Como está ali? 28 a 34. Outro exemplo desse espírito babilônico dominando pessoas. Diz assim: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso, olha aí, com o meu grandioso poder, versículo 30, e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Olha aqui. Se você é pobre,
é porque Deus quer. Se você é rico, é porque Deus quer. Se você é enfermo, é porque Deus quer. Ok? Lembrando que Deus quer curar, mas permitir coisas Deus pode permitir. Eu estou dizendo que Deus dá para você o que Ele quer. A quem Ele quer. Ele pegou Davi e colocou como o maior rei de Israel. Ele pegou Jeremias e fez um dos profetas mais conhecidos. Nabucodonosor, ele disse aqui, que o meu reino seja para mim, que a glória seja minha, que tudo seja para eu. Ou seja, o que Deus disse, passou o tempo sobre você e durante 7 anos você vai comer como os bois, vai viver no meio do mato e vai ficar irreconhecível como os animais. Por quê? Porque não deu glórias a Deus. Um dos maiores problemas que nós vemos hoje são pessoas que vêm para a igreja para ter coisas e não para ser pessoas melhores. Eu vou na igreja para quê? Porque eu quero casar. Eu vou na igreja para quê? Porque eu quero ficar rico. Eu vou na igreja para quê? Porque eu quero ser curado. Tudo bem, 90%. Vamos dizer 75% das pessoas vêm na igreja por um motivo escuso. Mas quando se deparam verdadeiramente com a glória de Deus, aí reconhece o verdadeiro motivo de estar na casa de Deus. Tendo família boa ou não, tendo carro bom ou não, tendo dinheiro ou não na conta do banco, tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo é para a glória dEle. Do contrário, quem o domina? Um espírito denominado como um espírito babilônico. Um espírito que traz orgulho, vaidade, que usa as pessoas, que usa o ambiente, as pessoas usam o ambiente para crescer. Irmão, é triste você ver pregadores, sejam eles itinerantes ou não, começam o ministério muito bem, começam a crescer muito bem, e aí entra o orgulho. Eu posso mais, o meu é melhor, se eu pregar, tudo vai mudar. Não, eu tenho que ir naquele congresso. É porque não, no congresso, porque o meu nome não estava no cartaz. Teve uma época, aqui ó, eu coloquei aqui, eu já vou falar isso. Orgulho excessivo de Nabucodonosor, ele deixou ele endemoniado. Autopromoção, o reconhecimento próprio. Não reconhece que vem de Deus e pensa que o sucesso depende dele. Teve uma época que começou a aparecer uns profetas, e eu julgo a profecia, o profeta deixa para Deus julgar, e os profetas começaram, porque o teu nome estará estampado no outdoor, como pregador de fogo. Cala a boca. Eu não quero nada disso. Porque isso é orgulho, e isso pode destruir a minha vida. Ok? Não, mas porque Deus chamou. Se Deus me chamou, Ele vai botar no maior outdoor que você possa imaginar, até maior do que você está falando aí. Só que no tempo dele, na hora dele, quando eu estiver preparado para isso. Do contrário, isso vai inflar meu coração. Orgulho é o pecado principal. O pecado da sexualidade, o pecado da mentira, o pecado do roubo, o pecado disso ou daquilo, ou qualquer outro pecado, um pouquinho, vai aparecer o orgulho. Quer ver um pecado? Olha só. Eu quero casar, olha como as pessoas pensam. Eu quero casar com uma mulher igual ela. Ela é alta, é magra. Escuta como as pessoas falam, você vai entender o que eu estou dizendo. Ela é linda, ela é modelo, ela sabe se comportar. Ou seja, eu quero me satisfazer. Eu não quero satisfazer ela. Orgulho. É ou não é? Eu quero algo que seja bom para mim apenas. Ah, mas ela não gosta. Que se dane ela. Que se exploda a vontade dela. Eu estando satisfeito, tá ótimo. Que é isso? É espírito babilônico. Orgulho. Eu quero coisas boas para mim. O outro, pouco me importa com a vontade do outro. Eu quero ouvir coisas boas para mim. Eu quero ter coisas para mim. O outro, pouco se importa. Então olha aqui, ó, espírito Babilônia. Ele começa no orgulho, passa pela vaidade, você se torna independente de Deus, e Deus vai dando corda, irmão. Mas é tão gostoso de ver gente assim, ó. Deus dá corda, Deus dá corda, Deus dá corda. A hora que Jesus puxa, Ele puxa que te arrebenta no meio.
E no meio mesmo. Por quê? Porque o sucesso depende de Deus. Qualquer sucesso na tua vida depende de Deus. Tome cuidado, irmão. Porque o diabo ele vem colocar bandeja de prata assim, ó. Ó, você pode tudo, eu sei que eu posso. Como eu disse aqui, eu sei quem eu sou em Deus. Eu não preciso de um documento me provando, muito menos palavras de ninguém me provando. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu não preciso voar em jatinho para dizer quem eu sou. Não preciso disso, irmão. E você não precisa de ninguém para mostrar isso. Tenha o teu coração limpo. Espírito da dúvida, espírito da Babilônia e o espírito do Egito. Abre aí Êxodo. Vamos ler primeiro e depois nós acompanhamos na tela, porque é importante você ter a base da palavra em cima do que a gente está falando. Êxodo 15, capítulo 15, versículo 22 a 25. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havermos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Pode ler o 16, 4. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda a multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Segura o microfone aí contigo. O que é isso? O povo sai do Egito, você sabe a história, já ouviu muitas vezes, e agora no meio do deserto, não tem água, não tem pão, mas o caminho que Deus faz, o caminho que Deus nos leva é o melhor caminho de todas as oportunidades que a gente tem na vida. O caminho de Deus é perfeito, e a resposta de Deus é única e perfeita. Só que a resposta de Deus para os nossos problemas não é a resposta que muitas vezes nós queremos. E muitas vezes esses problemas podem se intensificar na resposta de Deus. Por quê? Por causa desse espírito do Egito. Ou seja, o povo sai do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então quando falamos que, olha, isso é um espírito do Egito, olha as características desse espírito. O que ela traz na gente? Espírito de escravidão. Por mais liberdade, eu disse isso no domingo, por mais liberdade que você experimenta hoje, parece que a sua escravidão do passado era melhor. Parece que a escravidão do passado era mais gostoso. Por quê? Porque ali se tornou uma zona de conforto. Você sabia o que fazer, o que falar, como se comportar, onde ir, com quem ir. Correto? Aí quando você se vê livre, o espírito da escravidão começa a te distanciar de pessoas e lugares que te dava conforto. E nessa hora você não sabe o que fazer. E aí o diabo fala: era melhor lá, porque você estava acostumado lá. Você sabia o que fazia lá. Agora na liberdade em Deus você não sabe o que faz. Agora na liberdade do Senhor você fica com medo de fazer certas coisas. Por quê? Porque o espírito da escravidão vem para puxar você de volta. O que o povo disse? Era melhor, ô Moisés, a gente ter ficado no Egito apanhando, levando chicotada, mas lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha cebola, tinha figo, tinha um monte de coisa. Aqui não tem nada. E agora? Olha o espírito que estava sobre eles. Tem ou não tem pessoas assim perto de você? Todo dia. Olha aqui, ó.
O que isso leva? Vamos fazer uma sequência. O espírito da escravidão traz murmuração, ou seja, dúvida com relação àquilo que Deus falou. O que eu vivo hoje, Deus falou para mim aos 15 anos. E hoje eu tenho 31 anos. São 15 anos para eu viver uma promessa. Uma promessa. Uma. Se você murmurar, você se distancia da verdade da palavra de Deus. Ah, mas Deus falou. Mas você murmurou, você recordou do passado. O espírito da escravidão diz para você, é melhor você voltar. Porque quando você voltar, estava uma desgraça. Mas lá você sabia, você ia levando com a barriga, né? Você ia fazendo as coisas nas coxas. Todo mundo conhece essa expressão, né? Vai levando nas coxas. Fazer de qualquer jeito. Vai levando aí, a gente vai dando um jeito. Olha o espírito que está comandando. Ah, mas a minha vida não muda. Ah, mas é porque você não quer e você não quer mudar. Olha qual é o espírito que está comandando. Está te prendendo nisso. E depois de murmurando, olha o que vem sobre você. Estagnação. Murmura. Parou. E você começa a olhar para trás. Realmente, esse negócio de igreja comigo, realmente esse negócio de mergulhar em águas profundas dá medo, realmente esse negócio, sabe, não é para mim não, realmente é muito louco aquele culto, é melhor eu ficar na normalidade. Realmente orar dá muito trabalho, então é melhor eu orar pouco. E o diabo rindo de você, porque ele ganhou, ele estagnou sua vida, ele impede você de olhar para frente. Ele faz você, vem para trás. Lembra do domingo da encenação que eu fiz aqui? Puxando o Bruno. Ele quer ir, mas o diabo está dizendo, não! Você está estagnado, parado aqui. Parado. E aí Deus te dá sonhos, projetos. Aí você fica como aqueles que sonharam. Mas estagnado. Porque o espírito da escravidão está sobre você. Coloca isso em tudo que você possa imaginar. Bebida, cigarro, sexo ilícito, né? Sexo ilícito, mentira. Dá outro exemplo aí. Qualquer coisa. Inveja. Exatamente, inveja. E aí vai. Olha outra coisa. Aí você começa o quê? Blasfemar contra Deus. Primeiro diz assim, aquele profeta é mentiroso. É tudo um bando de safado mesmo. Só quer dinheiro. Opa, mexeu na autoridade delegada com Deus, mexeu com o dono da autoridade. Quem é o dono da autoridade? Jeová. Mexe com Jeová. Está entendendo? Começa a blasfemar. E a Bíblia mesmo diz, você pode, irmão, falar mal de Jesus, você pode falar mal de Deus, você pode discutir com Deus, mas não fale do Espírito. Não fale do Espírito Santo. Eu vou me preparar uma aula sobre isso. Blasfemei ou não contra o Espírito? Muita gente tem dúvida. Olha outra coisa. Pensar em abandonar os caminhos do Senhor. É o que eu mais ouço de muita gente. Estou largando mão. Perdi as forças. Abandonei. Deixa passar isso aí. Olha que espírito é. Espírito da escravidão. Está te fazendo de escravo. Você pode até escutar o diabo assim com o chicote dele. Desse jeito. A outra coisa que provoca a crença que a vida com Jesus não é nada melhor do que a vida anterior. Agora eu não posso nada? Pode sim, você pode tudo, mas nem tudo presta para você. Nem tudo presta. Eu posso ir onde eu quero, irmão. Eu sou mais livre do que o outro. A pessoa que é presa na mentira não é livre. Eu sou livre porque eu não minto. A pessoa que é presa no sexo ilícito, ela é presa. Eu sou livre porque eu não sou preso naquilo. A pessoa que é presa na inveja, eu sou livre porque eu não sou invejoso. Ela é invejosa, está presa. Está entendendo? Sentimento de derrota e incapacidade para vencer. Não presto mesmo. Tudo que eu tento não dá nada. Nem para a igreja prestei. É isso que ele fala. Nem para a igreja prestei. Nem para ser liberta prestei. Não presto para nada. Não é o que ele fala para você. Coloca a culpa nas frustrações da igreja, nas frustrações na igreja e no líder. Ai, mas aquele apóstolo é tão bravo. Eu chamo no WhatsApp, demora tanto para responder.
Você não sabe que eu já li, né? Ou nem responde. Irmãos, a gente não pode usar as nossas frustrações e culpar o outro, ou culpar um líder, não, porque é a igreja. Não, claro, ninguém é falho, nenhuma igreja é perfeita, meu. Nenhuma igreja é perfeita. Não é. Mentira isso, não existe igreja perfeita, porque a igreja somos nós. Você é perfeito, lindão? Você é perfeito, sobe na carruagem do fogo e vai, irmão. Vai, tá demorando aqui, vaza. Se você é perfeito, vai. E conta pra gente como é lá depois. Ok? Tá entendendo? Não coloque as suas frustrações. Por quê? É muito mais fácil assim, olha só. Não, eu errei porque o profeta falou. Não foi eu não. Eu errei porque ela disse. Ela profetizou. Eu não. Tá vendo? Deu errado. Olha só, irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Eu e minha mãe fomos num lugar. E nós não fala lá que não pode denunciar a pessoa. E a gente ficou lá 1h30 a mais do que era programado. E só estava eu, ela e 2 pessoas. Uma, o cunhado do pastor e é desviada da igreja. E outra está na igreja, mas está assim meio torta. Nós voltamos 2 meses depois. Preste atenção. E nós falamos, na primeira vez, nós falamos sobre várias coisas. Pecado, relacionamento com Deus, voltar à vida com Deus. E eu falei, está acontecendo isso? Já faz 1 ano que a gente vem aqui e nunca a gente descobriu que essa pessoa era crente? Oxe. Voltamos agora 2 meses depois, ir lá, naquele lugar. Quando eu saí, ela disse, você viu o que aconteceu com a moça? Eu falei, não, ficou grávida. A outra fez isso, a outra fez aquilo. Tudo que nós falamos, preste atenção, tudo que nós falamos se tornou juízo para aquela pessoa. Por quê? Estava preso na onde? Aqui. Nesse espírito. E se Deus está falando com você aqui, é porque você pode estar preso a um desses espíritos. E precisa sair disso hoje. Agora. Nesta hora. Próximo slide. Aguenta aí, Cito, já vocês falam. Guarda as perguntas para o final. Espírito. Pode voltar. Mais um. Aí. Espírito da Grécia. Olha só. Esse espírito, ele é bem sutil. E permeia no meio da igreja. O que é o espírito da Grécia? Vamos lá ler Atos 17, de 1 a 34. Não, mas não vamos ler tudo isso, não. Deixa eu achar um pedaço aqui. Bom, eu vou ler 32 a 34. Resume tudo. Atos 17, 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que agregaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Isso. Aqui nós vamos falar de Paulo, quando Paulo está dizendo sobre tudo aquilo que ele conheceu de Deus. Depois você leia isso na tua casa, ok? Para você entender o entendimento completo. De 1 a 34. Ele está dizendo de muitas coisas, de verdades teológicas que ele conhecia na humanidade, porque ele era um aprendiz de Gamaliel, um dos maiores doutores e professores da época. Mas agora ele estava falando de ressurreição. Ele estava falando que Jesus veio, ressurgiu, morreu, ressuscitou para salvar a humanidade. O que disseram para ele? Ó a educação do povo. Sobre isso, conversamos depois, em outra ocasião. O que é isso? Pessoas que são comandadas por espírito da Grécia. Olha só, está aqui na tela. O espírito da filosofia e do intelectualismo. Você viu pessoas assim, ó,
Nossa, você está formado em quê? Não, sou pastor mesmo. Menino? Ou quantas vezes eu ouvi isso, ou minha mãe? Pastor? Mas você não fez nenhuma faculdade? Fiz 2. Mas então você não está pronto para colocar em prática tudo isso? Você não está pronto você tem que ter o intelectualismo, tem que ser culto, tem que falar bem. Claro, tem que falar bem. Mas isso não pode dominar a verdade da revelação de Deus em você. Jesus sempre escolheu pessoas que não eram cultas. Jesus escolheu pessoas que muitas vezes não tinham nem conhecimento, nem escrevia. E aí? Já viu pessoas assim? Já conversou com pessoas assim? Você já conseguiu evangelizar seu professor de história, irmão? Já? Já conseguiu evangelizar seu professor de filosofia? Já conseguiu evangelizar seu professor de sociologia? Já? Pois é. E aí? Esse espírito está dentro das igrejas e muito. Porque esse espírito diz assim: ah, Deus fez um milagre em você, mas eu acho que é o remédio que você tomou que foi o motivo da sua cura. Deus curou você? Não. Deus cura, meu irmão, mas foi o remédio. Foi o exame lá, a intervenção médica que o médico fez para você que te curou. Não foi Deus, não. Deus ajuda, mas medicina está aí para curar. Olha aqui. Esse espírito traz razão para a igreja. Tudo quer explicar. Mas por que cai? Mas por que roda e pula, sapateia, salta, grita? Para que isso? Nós temos que adorar em corpo, alma e espírito, e temos que oferecer um culto racional. Eu estou usando a Bíblia. Eu não estou usando nenhuma palavra aí. Estou usando a Bíblia. Nós temos que ter um culto racional. Agora vem um louco lá, faz assim, aí muda a vida da pessoa. Tem explicação? Não. Está entendendo, irmão? Traz razão para a igreja. Não, tudo que me explica por quê. Por que isso aí? Irmão, tem coisas que nem eu sei. E não adianta me perguntar que eu não sei. E outra, o culto roda na palavra. Seja no louvor ou não. Seja a palavra cantada ou não. Seja a palavra dançando ou não. O culto roda. Presta atenção numa coisa. Eu sou a palavra viva. E você é a palavra viva. Eu tenho que olhar para você e ver a Bíblia descrita de pé a cabeça na tua vida. Porque se não for assim, você não é filho de Deus. Se você não entrar por aquela porta e a palavra de Deus, falada, cantada, gritada, muda, não mexer com você, não é uma igreja que preste. Eu oro para isso. Senhor, que as pessoas quando entrar nesse lugar, possa sentir algo, possa não saber o que é, mas discirna no teu espírito. Você vê todos os pregadores falando isso aqui. Jesus não perdia muito tempo não. É assim, 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 assim. Ok, terminou a palavra de hoje. Vamos comer. Quem anda comigo direto e perto sabe que eu não fico falando, agora eu vou fazer um ato profético. Não, vai lá, pega aquela pedra para mim. 1, 2, 3. Jesus fez assim, 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 por causa disso, disso, disso. Amém? Vamos embora. Eu preguei. É que as pessoas estão acostumadas. Porque a palavra do Senhor diz. Aí você viu o rebuliço que deu quando eu coloquei na internet? Profeta não tem esboço. Espírito da Grécia, irmão. Espírito da Grécia comandando as pessoas e os crentes. Eu lá vou saber por que Deus cura a pessoa? Não me pergunta isso. Numa época atrás começaram. Mas eu quero saber por que Deus cura. Eu lá vou saber. Deus falou que cura. Pouco me importa. Se ele curar soprando, gritando, gemendo, ele curou, não curou? Não, porque, olha, está aqui. Olha que outra coisa, não aceita o sobrenatural. Eles querem explicação de tudo. Quem está comandando por isso quer explicação de tudo. Não, mas olha, eu não aceito isso não. Esse negócio de balançar o pano, isso aí é a coisa do capeta. Mas engraçado, né? Quem recebe uma panada, quem recebe uma mantada,
sai diferente. E você que fica criticando, a sua vida está uma desgraça e não muda nada. É ou não é, irmão, assim? Pois é. Olha outra coisa, espírito da democracia. Não, na igreja tem que ter voto. Eu quero, o outro não quer, o outro quer. A igreja nunca, a igreja de Deus não é democrata, a igreja de Deus é teocrata. Deus disse, obedeça. Se você não obedecer, a encrenca é tua. Está entendendo? Não, porque eu acho que quem deveria era eu. Não, eu acho que deveria fazer assim. Irmão, Deus é que acha. Nós só obedecemos. Ou se acha que tudo que acontece no evangelho de poder é como eu quero? Não. Muito pelo contrário. Tudo que acontece no evangelho de poder eu tenho muito temor a dizer, Senhor, como é que tem que fazer? Quem é que tem que pôr? O que é que tem que escrever? Ou você acha que até no banner a gente pensa e coloca, é assim, Jesus? Ou não? É ou não é? Faz ou não faz? Chama ou não chama? Divulga ou não divulga? Porque a igreja não é democracia. Quando entrar democracia na igreja, entrou intelecto humano. Quando entrar intelecto humano, saiu a presença de Deus. Porque eu acho o quê? Vamos fazer um voto. Eu estou falando de coisas, irmãos, que vem do altar para passar direcionamento para alguém. Eu não estou falando, vamos lá, você quer amarelo ou verde? No negocinho do chá, por exemplo. Democracia na igreja, irmão, para com isso. Vamos fazer um voto. Quem acha que o Péricles vai ser o pastor? Eu acho, eu não acho. Não acha nada, quem tem que achar é Deus. E se um líder não tiver com a cabeça boa, é um líder igual Eli, que tem que morrer com a cabeça... Tem que morrer não, vai morrer com a cabeça lelé, não enxergando nada e barrigudo. Cada igreja tem um ritmo. Agora tem igreja que é assim, olha, vamos votar. Esse pastor não presta mais. Chuta ele. Ei, a igreja é teocrática. Deus manda e nós obedecemos. E ponto final. Quando você souber que um pastor não tem caráter adequado para tal coisa, você é livre de pegar sua coisa. Se Deus te mostrou aquilo e deu uma ordem, sai. Nós podemos escolher a nossa cobertura. Entendeu? Nós podemos escolher. Deus não deu esse direito. Uma pessoa me disse outro dia, se eu comer comida forte eu engasgo. Eu falei, porque você quer. Porque você quer. E eu posso te mostrar na Bíblia, porque Paulo dizia, não posso alimentá-los com carne boa porque vocês estão tomando leite. Tá? Ai, tá gostosa a papinha. Claro. Aí sai para enfrentar uns demônios aí, leva um couro, leva um pau dos capeta. Por quê? Porque está mamando no leitinho. Agora, se você sabe que o camarada, e tem prova, por exemplo, a igreja que o irmão era aqui, não vou citar nome, ele sabendo do que eu estou falando, soltaram boato. O pastor havia abusado de 2 pessoas. Não se provou nada. O homem pagou um preço. Não estou dizendo não estou dizendo que o homem é santo e nem que o homem é o inferno. Mas e aí? Se você tem prova disso, irrefutável, desce no joelho e fala. Deus vai falar, irmão. Deus vai falar. Olha lá, outra coisa. Relativização de todas as coisas. Não, peraí. Deus até faz, eu creio, sabe? Relativiza tudo. Sabe, tem nuvem. Deus manifesta, mas não é assim não, apóstolo. Tem tudo uma explicação. Terra de profeta não tem explicação, viu, irmão? Terra de profeta é profeta. Ponto. Olha aqui, um exemplo. A cura não veio de Deus, mas dos remédios. Se eu melhorei na vida é porque eu fui capaz e merecedor, e não porque Deus fez um milagre. Se eu prosperei é porque eu fui capaz, não porque Deus fez um milagre. Eu não sou capaz de nada, irmão. Se eu não levantar da cama, na hora que eu acordo, colocar a mão na minha cabeça de Jesus, toca em mim, eu não consigo nem levantar da cama. Eu acho que você também. Ninguém é capaz de nada. Olha um outro exemplo que eu coloquei, não precisa abrir. 1 Coríntios 2, 1, 4. Paulo pregava com demonstração de poder. Paulo não ia lá. Paulo era culto, conhecia. Ele era ensinado, ele foi instruído. Mas ele dizia, naquilo nada me vale. Eu vim aqui mostrar que Deus pode. O homem morreu, caiu da janela. Levanta. Como que era o nome do rapaz mesmo?
Eutico. Vamos, Eutico. Vamos. A teologia não te deu isso, né, Paulo? Mas os 3 dias que eu passei cego vendo Jesus, ele me deu. Está entendendo a diferença? O espírito da Grécia rouba isso de nós. Rouba essa verdade. Rouba o sobrenatural. Rouba. Começa a analisar. Repito, não julgue as pessoas. Mas começa a analisar os espíritos que comandam essas pessoas. Começa. Olha, isso é um espírito assim. Faz você esse exercício com você. Quando vier uma coisa na sua cabeça, opa, isso é espírito da Grécia. Eu tenho que crer que a palavra é mistério sobrenatural. Eu creio nisso. Posso não viver ainda, mas eu creio. Ah, não, estou com vontade de voltar para o pecado. O espírito da escravidão, o espírito do Egito, sai de mim agora, em nome de Jesus. Está entendendo? A hora que você ganhar muito dinheiro, olha, é o meu trabalho, a minha faculdade. Jesus Cristo, espírito da Grécia. Não, eu não posso nada, eu dependo tudo de Deus. Quem deu isso para mim foi Deus. Seja 10 reais ou 10 milhões. Quem foi Deus? Quem deu foi Deus. Olha o próximo espírito que comanda também a nossa vida. Volta mais um. Espírito do anticristo. Agora abre aí, 1 João 2:22. Não é o evangelho de João, é as cartas. É lá no finalzinho da Bíblia, depois de Pedro. 1 João 2:22 e 23, pode ler, Fernando. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Sem vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Ok, só até aí. Olha isso. Você já ouviu assim, ó. Ah, aquele profeta é mentiroso. Aquele profeta é profeta anticristo. Só porque o profeta falou uma coisa que não aconteceu. Que pode ter sido por erro do profeta ou por erro seu. Ok? O espírito do anticristo são pessoas que negam que Jesus é filho de Deus e que negam que Jesus foi quem ele é e é quem ele é. Como você leu, acabou de ouvir na palavra e leu aí na tua Bíblia. Olha isso aqui, ó. O espírito do anticristo é o espírito que nega Cristo e toda a sua obra. Por exemplo, o ateísmo. Não, Cristo foi, ou os testemunhos de Jeová, Cristo foi um profeta, mas não foi o Filho de Deus. É anticristo. Você acreditava nisso? Ele está dizendo, ele acreditava que Deus foi um homem, um profeta, um ser iluminado, como os espíritas dizem, ou um profeta, como os TJs dizem, ou outras expressões, mas não acreditam que Jesus é filho de Deus e que pode e faz e fez tudo o que fez. Isso é um espírito, chama o espírito do anticristo, que comanda as pessoas. Isso tem muita gente. Pasme você ou não, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que buscam, adoram, mas como se fosse uma idolatria. Olha aqui. Coloca a dúvida que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que eu perguntei, você tem certeza que Deus te salvou? Você tem que acordar e ter essa certeza, porque o diabo vai te roubar. A hora que tiver aquela prova danada, faltando tudo e tal. E aí, quem é Jesus? Vou dar uma dica para você. Eu faço isso. Pessoa está endemoniada lá, saiu, ou eu não sei se é demônio ou não, eu falo, diga que Jesus veio em carne. Demônio não confessa que Jesus veio em carne. Ó, atua na igreja cristã negando a obra de Cristo e as suas palavras. Não foi tudo isso que Deus fez, não. Deus fez, olha só, Deus fez isso, Deus era um ser iluminado, um profeta, mas é assim que esse espírito trabalha. Olha aqui para você ver, ó. Todas as seitas que negam Jesus Cristo estão debaixo desse espírito. E um livro do teólogo Jurgen, esse nome, afirma que a volta de Cristo não ocorrerá. Crê que Jesus vai voltar, irmão? Mesmo que se você morrer sem ele voltar? Tem um pastor aí que, uns 3 anos atrás, ele postou um vídeo, deu uma reviravolta.
Ele disse assim que a volta de Cristo era uma utopia da igreja. Que aquilo, a volta de Cristo, é para manter a igreja motivada a continuar caminhando, mas que a volta de Cristo não acontecia. E eu disse, o que esse homem está falando? O que esse homem está falando? Outro espírito, eu vou passar rápido esse espírito, nós já falamos dele no seminário de paternidade. Apocalipse 2:20, é o espírito da Jezabel. Jezabel não é um demônio, é um espírito controlador, possuidor, possessivo, aniquilador, matador de profeta. E está na igreja mais do que você imagina. Diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Quem declarou que Jezabel profetiza? Ela mesma. Preste atenção nisso para você entender. Profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Relembrando você como era a adoração a Jezabel. Não sabe? Quem não sabe, por favor? A adoração a Jezabel era, assim como você vem no culto e adora o Senhor, levanta a mão, tem comunhão. A adoração a Jezabel é, você ia no culto e tinha uma grande orgia sexual com todo mundo. Então era uma grande adoração aos profetas de Azera, que é um demônio, Abaco, que é o deus do vinho. Ou seja, isso era adoração a ela amava isso. Era uma mulher que se tornou um espírito, ok? Quando eu digo que se tornou um espírito, o nome, por causa da atitude dela. Essa prostituição tanto era física, sexual, como era espiritual. Ela tirou todos os deuses e embutiu os deuses dela. Acabe era um bananão, um homem frouxo, e ela embutiu. A minha adoração, o reino de Israel tem que adorar assim, desse jeito. Aí entra Elias para destruir, e toda a história que nós já pregamos aqui. Mas vamos falar um pouquinho dela. Olha o que esse espírito, e a Bíblia está dizendo aqui, a um pastor, ao pastor da igreja de Tiatira. Tiatira estava sobre essa influência jezabélica, ok? E recebeu uma palavra de advertência de João. Você tolera Jezabel. Você está tolerando Jezabel. Você está deixando Jezabel. Olha só o que ela faz. Acompanhe aqui na tela, nós vamos passar um por um. Tem 3 slides, que é comprido, porque isso dá o que falar. Isso tem muito assunto, ok? Cada um desses assuntos daria uma pregação, mas eu vou passar rapidinho. Olha o que Jezabel faz: controla e manipula. Deus me disse, você é isso. Não passa disso, hein? Não, mas Deus me disse. Eu estou dizendo isso. Só que ela não faz isso com vocês. Ela faz isso com líderes. Ela faz isso com vocês também, que é nave da igreja. Você já vai entender como ela faz isso. Mas ela quer destruir quem? Liderança. E ela ataca a igreja e o líder ao mesmo tempo. Controla e manipula. Controla e manipula. Sabe o jogar o verde para colher o maduro? Plantar aqui para colher lá? Fazer uma coisa hoje para esperar o amanhã? É isso. É uma das coisas que ela faz. Não é só mulher, homem também pode ser dominado por esse espírito. Repito, tanto mulher como homem. Não é só mulher. Imita o dom profético, trabalhando com falsa revelação. Por isso não aceita repreensão, achando que sempre está certo e é detentor da única revelação. Quer ver um exemplo? Você viu o apóstolo lá? Não é assim não, irmão. Ele está meio tantando a cabeça. Não sabe muito não? Não. Eu tenho a palavra da revelação. Deus me deu, Deus me disse. E se você olha e fala não, Deus falou comigo. Profeta tem que estar acompanhado de um apóstolo.
E a voz do apóstolo é maior do que a voz de um profeta. É bíblico. Porque os profetas trabalhavam com os reis e sacerdotes antigamente. E no Novo Testamento, os profetas trabalharam com os apóstolos. É bíblico, irmão. Só procurar na Bíblia. Estou dizendo isso porque é bíblico. Estou te ensinando a verdade. Preste atenção nisso. Imita o dom profético. Por quê? Porque Jezabel odeia Elias. Jezabel odeia profeta, de verdade. Jezabel odeia. Toda a igreja profética enfrenta a oposição de Jezabel. Toda a igreja profética, irmão, enfrenta esses negócios. Por isso que você vai ouvir falar dos apóstolos. Ó, o cara é isso, hein? Ó, não, Deus me disse. Ainda, altivez, Deus me disse. Ah é? Olha a tua vida, mulher. Suja. Repito, não tenho nada contra a pessoa. Nada. De verdade, irmão. Pode pedir para Deus provar teu coração. Mas cala a boca. Fica quietinha quando é Jeza. Pessoas influenciadas pelo espírito de Jezabel geralmente possuem um chamado profético genuíno. Nem todos, mas geralmente. Tem um chamado profético. E dessa que eu estou dizendo, eu disse, você tem um chamado, você profetiza, mas você deixa Jezabel dominar você. Por quê? Porque Jezabel quer pegar aquilo que é de ouro e transformar em bijuteria. O diabo quer pegar aquilo que Deus te deu com você com valor de ouro para transformar em você em bijuteria, para destruir o teu chamado. E quem está sofrendo? A pessoa. Porque acha que, olha, tem a revelação de tudo, quando na verdade é uma falsa revelação dada por Satanás. É muito sério isso, irmão. Eu tenho medo, de verdade. Irmão, Deus pode revelar até o que nós não sabemos, mas eu tenho medo daquelas pessoas. Nossa, o cara sabe tudo, o cara revela tudo, a mulher revela tudo. Eu tenho medo. Opa, isso é de Deus ou é do diabo? É de Deus ou é Jezabel? Cheio de pregador encarnada Jezabel nela. Que eu nasci para fazer a obra. Teu marido, irmão. Ah, vagabundo tá lá. Nem sobe, hein? Nem sobe aqui, hein? Nem sobe. Jezabel. Irmão, uma diquinha para você. Uma diquinha para você. Mulher pregadora que começa a dizer assim: ah, meu marido é um bananão. Ih, sai, irmão, sai de perto. Sai de perto que é Jezabel na área. Corre. Corre mesmo. Nem que ele seja um banana. Meu marido é um homem de Deus. Tá meio torto, mas vai chegar lá. Cuidado. Pessoas não aceitam ser questionadas sobre sua espiritualidade ou revelação e traz retaliação quem contesta ela. Eu estou certo, Deus falou comigo, e você toma cuidado, hein? Você toma cuidado. É assim que ela age. Se Deus falou comigo, pouco me importa. E quem vai provar para você não é eu. Porque se Deus deu uma revelação, essa revelação Deus vai mostrar para você. Tem pessoas que não gostam de ser contestadas. Cuidado. Se é de Deus ou não, Deus vai provar. Isso. Aí tem uma coisa assim, ó. Presta atenção numa coisa, como é que acontece. Quando você conhece uma pessoa, você pode fazer isso. Nossa, me deu uma palavra, eu vou orar em cima disso. Agora, se você conhece a pessoa, você sabe da vida dela, você sabe que a pessoa ela é passível a erro, ok? É passível a erro. E ela liberou uma palavra de você, se você diz, eu vou orar. Será que não é o espírito da dúvida entrando na tua cabeça? Se você sabe que aquela pessoa tem vida no altar, é assim que perdemos muitas bênçãos. Espírito de Jezabel, declara que tem a revelação e visão correta, e que o pastor ou a liderança não ouvem mais a Deus. Eles não toleram, e aqui ó, só eles têm a revelação. Não, Deus me disse. Mentira. Meu irmão, tá uma igreja inteira recebendo. Só você tem a revelação, né? Só você tem a revelação. Voa no Espírito então. Vai embora para o céu, que você está demais. É ou não é? Traz revelação de acusação ou que coagem um líder. Exigem espaço na igreja para exercer o seu dom. E quando o espaço não é dado, entram em rebelião. Eu nasci para pregar, não nasci para ficar no banco.
É Gesa, a Gesa tá saindo, tá querendo se explodir assim, ó. Eu nasci para fazer a obra missionária. Se você nasceu para fazer a obra missionária, o teu líder vai ter revelação e você vai ser enviado. Porque Jesus nunca mandou ninguém sozinho, sempre de 2 em 2. Instruiu os 70 primeiro para depois mandar. Exigem espaço na igreja, quando não é cobrado, se rebela. Ou seja, eu nasci para pregar, por que você não está me botando para pregar? Eu nasci para cantar, por que você não está me botando para cantar? Fica quietinho no teu banco aí, que Jesus vai colocar você na hora certa, minha irmã, ou meu irmão. Aí saem as missionárias da vida aí pregando. Ei, Laia. Mantém o líder refém das suas revelações, fazendo com que o líder sempre tenha que consultá-lo, antes de tomar alguma decisão sobre o medo de decidir algo que Deus não mandou. Ou seja, ei, pastor, por que você fez isso? Deus não me disse. Jesus me disse. Ei, por que você fez isso sem me consultar? Eu sou profeta daqui. Primeiro, se é profeta não precisa provar, né? Quem quer prova que não vale, né? Olha, quem é? Gesa. Alega estar obedecendo a Deus e coloca-se numa condição de vítima se é contestado. O apóstolo me tirou, mas eu só estou obedecendo Jesus. Não aceita o ensino ou ordem, alegando que quem ouve e obedece ouvem e obedecem diretamente a Deus. Não, eu só ouço Deus. Irmão, quantas vezes eu não ouvi isso? Glória a Deus que não é de vocês. Eu obedeço a Deus, Deus falou comigo. Então o que você está fazendo aqui, irmão? Você é a rainha toda poderosa, sobe em cima da cadeira e manda te embrulhar de ouro. Aí você vai cair lá igual Nabucodonosor, vai morrer comido de bicho. Trazem revelação diretamente ao povo e não ao líder. Quando o padrão bíblico, o padrão o quê, meu? Então não é o padrão do Miqueias. O padrão bíblico é que os profetas iam primeiramente ao rei, no Antigo Testamento, e aos apóstolos no Novo Testamento. O que está dizendo aqui em Apocalipse? Ao anjo da igreja, pá! Ao anjo da igreja, pá! Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Não à igreja, ao anjo da igreja. O profeta vem trazer revelação para o líder, não para a igreja. Está entendendo? Uma coisa que eu gostei do pastor Alberto da Argentina, quando ele ministrou aqui, e eu estava aquela roda toda e ele orando pelas pessoas, ele me chamou bravo. Apóstolo, que é, pastor? Fica do lado para você ouvir. Eu falei, olha, esse homem entende o princípio. Aí eu botei um obreiro, fica do lado para ouvir. O que ele estava dizendo? Eu não quero aqui parecer espírito de Jezabel, profetizando para o teu povo sem você saber o que eu estou profetizando. Está entendendo, irmão? Agora o que anda por aí? Vem aqui, irmão, vem aqui, irmão, vem aqui, irmão. Deus dá uma palavra para você. Jesus me diz que Deus não te colocou no altar porque o pastor está no pecado. Fala na frente do pastor. Quem acompanhou eu quando eu pregava itinerante sabia. Quando estava vendendo DVD lá fora, ai, ora para mim. Chama teu pastor, chama alguém da liderança e vai me acompanhar. Odiava quando tinha chamado. Ai, tem lá na salinha para você orar para alguém. Eu só vou orar se tiver alguém comigo. E da igreja se for da liderança. Porque eu não quero parecer Jezabel, não. Nega as acusações quando é confrontada e se defende dizendo que foi mal interpretado. Já viu gente assim? Não falei isso não. Falei não. Não, você entendeu mal. Você entendeu mal o que eu falei. Tenta exercer autoridade nas áreas onde ainda não foi vitorioso. Não se pode exortar alguém sobre algo que nós mesmos não fomos vitoriosos. Ela quer ensinar algo que nem ela sabe como vencer. Não, eu acho que... nada. A Bíblia é a palavra final. Próximo slide. Quem tolera esse espírito atrai sobre si o espírito de Acabe, ou seja, o espírito da submissão ou medo. Não pode fazer nada sem o profeta. Ai, eu preciso orar para a irmã, eu preciso ligar para a irmã Maria, que a irmã Maria vai me dar a palavra. Tomara que caia a área da tua casa, para você não ligar. Tomara que o WhatsApp não funcione, para você não mandar o áudio. Ora para mim. Eu não estou dizendo que você não pode pedir oração. Eu não estou dizendo que os profetas não podem ser consultados. Eu estou dizendo que quem é dominado por Jezabel, ai, olha só, ouviu uma palavra, isso aconteceu conosco, aqui dentro. Eu dei uma palavra para uma pessoa. Ai não, mas a fulana, sabe, então vai, vaza. Vai com a Jeza, lambe a Jeza longe.
E quem adora a Gesa merece uma Gesa para cuidar. E aí, ela é o que? Controladora. Não, não faz isso não, faz assim. Porque ela sabe que esse assim vai beneficiar ela. Ela está te controlando, ó, muito tempo. Trabalham coagindo e intimidando o líder. Sempre apresenta sentimento de rejeição, desvalorização e se sente ignorado. Ai, porque toda palavra que eu lanço de Deus, sempre um fala que não é. Toma cuidado então. É bom saber isso. Quem está debaixo desta influência dirá que a igreja ou todas as igrejas estão com problema. E ele tem a solução, mas ninguém dá ouvido para ele. Olha, senta aqui. Não, porque eu fui na igreja do pastor fulano e sabe, aconteceu isso. Aí eu saí, aí eu fui para a igreja do pastor ciclano e lá aconteceu a mesma coisa, apóstolo. Será que o problema não é você? Hein? Será que é você que não deixa ser curado? Aí é muito mais fácil, vai, pega as malinhas e volta para uma igreja onde tudo pode, um lugar onde não tem confronto, porque lá você fica escondida, né? A Gesa fica escondida debaixo da camuflagem, da rejeição, do sentimento de coitadinho. Aí, ó, ferra com todo mundo. Estou aqui para agradar ninguém, porque Jezabel agrada. Ela coage. Alguém falou? Ela coage, intimida, mas te controla. Que é o que eu mais ouvi uns tempos atrás. Eu falei, o problema é você. Volta para o primeiro lugar e peça perdão e se corrija lá. Volta para o segundo lugar, peça perdão e se corrija lá. Eu não quero ninguém aqui com problema. Acusará sempre o líder que tentar confrontá-lo. Isso é para mim. Essa é uma verdade minha. Transformando-se em vítima e lançando a culpa dos problemas na igreja e no próprio líder. O homem espiritual sempre se arrepende, mas o espírito de Jezabel fica indignado e se revolta ao ser contrariado. Essa atitude nasce por causa do espírito da rejeição, da imaturidade e de raízes de amargura que nunca foram curadas. E quando você é colocado diante de uma coisa para ser curado, você descobre se é Gesa ou não. É muito fácil descobrir. Isso que eu confronto. Para descobrir onde está a amargura, onde estão as raízes que precisam ser curadas. Toda pessoa que se vê ameaçada e se tem qualquer característica disso, ela começa a maquinar. O que eu posso fazer? Em toda e qualquer circunstância. Dentro ou fora da igreja, amigo ou não amigo. Todos esses espíritos, irmão, grave aí. Espírito da dúvida, da Babilônia, do Egito, da Grécia, do anticristo e de Jezabel. São espíritos que estão rondando a igreja para te matar e para te conduzir em todas essas formas que eu falei. Eu te dei uma chave poderosa hoje. Que chave é essa? Uma chave para você saber como lutar. Como lutar, porque quem está te atacando pode ter um ou mais indícios, pode ter um ou mais espíritos atacando você. E o que você vai fazer? Depende de você. Só depende de você. Toda igreja profética, e nós somos uma igreja profética, é atacada por esses espíritos. Todas. Então, você percebe a partir de agora, e você vai olhar a partir de agora, o quanto esses espíritos perturbam e comandam essas pessoas. Você vai olhar não para julgar, você vai olhar para quê? Intercedendo para que você não seja vitimado, para que você não caia nisso tudo, e para que aqueles que um dia caíram possam não ficar mais naquilo e ter a visão daquilo que é real. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Confira agora a programação de nossa igreja. Anote aí. Domingo,
é o Culto da Família, às 18h30. Uma palavra de restauração, edificação e alinhamento espiritual. Terça-feira, 20 horas, estamos discipulando vidas e gerando filhos através do ensino detalhado da palavra, preparando ministros para o envio do chamado de Deus em nossa escola de discipulado e liderança. Toda sexta-feira, às 19h45, Sexta Profética. Um dia de encontro com o sobrenatural de Deus. A palavra de poder que tem liberado curas, milagres, libertação, transformação, prosperidade, avivamento, poder e unção de Deus. Existe um mover apostólico e profético transformando vidas em nosso meio. Esperamos você e sua família para juntos vivermos um evangelho de poder. Siga-nos nas redes sociais. Curta a fanpage da igreja no Facebook, www.facebook.com/Evangelho de Poder, e saiba mais sobre os dias e horários das redes de jovens, mulheres, homens, intercessão e todos os nossos eventos. Inscreva-se no nosso canal de vídeos www.youtube.com/MiqueiasCas13. Acesse também o nosso site oficial www.miqueiascas13.com.br. Uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Te esperamos aqui no nosso próximo programa. Deus te abençoe.